Saúdo para conversar aqui conosco no Faixa Livre, mais uma vez, com muita alegria, a doutora em Economia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Denise Gentil. Professora Denise Gentil, bom dia. Bom dia, Anderson. Como vai você? Bom dia a todos os seus ouvintes. É um enorme prazer estar aqui com você de novo, Anderson. Prazer sempre nosso, Denise, recebê-la aqui no Faixa Livre. Uma alegria enorme tê-la conosco aqui mais uma vez para dialogar a respeito de um tema, inclusive, que ficou um pouco de lado ao longo desses últimos dias, viu, Denise? Diante da relevância dessa discussão a respeito do julgamento do Jair Bolsonaro e do núcleo crucial do golpismo, a gente fez uma cobertura especial ao longo das últimas 2 semanas. Ficamos mais de 48 horas no ar cobrindo esse julgamento do Jair Bolsonaro. Enfim, mais passado esse período da condenação, esse período com a condenação do ex-presidente, já definida pelo Supremo Tribunal Federal, vamos analisar aqui alguns temas mais importantes da pauta econômica. Primeiro, professor, eu queria analisar essa deflação que foi registrada no país ao longo do mês de agosto. Dados publicados pelo IBGE no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mostram uma queda nos preços no último mês na casa dos 0,11%, deflação de 0,11%. Informações divulgadas na última quarta-feira pelo IBGE. A deflação do mês de agosto, Denise, foi puxada pelos grupos habitação, alimentação e bebidas, além de transportes. No grupo transportes, a variação foi de menos 0,27%, refletindo a queda dos preços nas passagens aéreas e também nos combustíveis. No lado das altas, no mês de agosto, as variações ficaram entre 0,75% do grupo educação e 0,4% no de despesas pessoais. Enquanto isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que abrange famílias com rendimento entre 1 e 5 salários mínimos, registrou uma queda ainda maior, uma deflação de 0,21% em agosto. No ano acumulado, no INPC, o acumulado é de 3,08% e nos últimos 12 meses, 5,05%. Professor, esses índices aí, tanto do IPCA como do INPC, representam o que em relação à economia? Essa queda dos preços é sinônimo de algo mais estrutural ou de uma situação sazonal, digamos assim? Deve ser comemorada até que ponto essa deflação? Anderson, eu acho que esse tema ele merece uma breve introdução, né, de por que nós estamos nesse momento, num período de desaceleração e tal. Eu acho que tem aí um cenário externo e tem um cenário interno para explicar a deflação de agosto. Primeiro, vamos começar pelo ambiente externo, né? No ambiente externo, está muito adverso no momento, né? Nós temos um alívio, mais de 700 produtos de exportação ficaram livres do tarifário de 50%, né? Mas a gente permanece à espera de uma retaliação dos Estados Unidos com novas medidas contra o Brasil. O Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, em entrevista para a Fox News, ele afirmou ontem que novas sanções estão sendo previstas nos próximos dias, para a próxima semana, provavelmente, né, em resposta à condenação do Bolsonaro. Então, já sabemos que a gente pode esperar. Então, isso cria um clima de incerteza na economia, isso cria um clima de apreensão na economia, e lógico que isso refreia os investimentos, né? A incerteza forte da crise externa vai criando cada vez mais uma queda no investimento, como a gente viu, né, no segundo trimestre, uma queda de 12,2%, uma queda brusca no investimento. Bom, aí o Departamento de Comércio dos Estados Unidos iniciou nessa segunda-feira, dia 15, um procedimento que pode resultar na ampliação da lista de derivados do aço e do alumínio que vão estar sujeitos a tarifas de importação. Então, atualmente, o aço e o alumínio eles são dois produtos que enfrentam já uma sobretaxa de 50%. E esse, que chama Federal Register, do Diário Oficial dos Estados Unidos, vai ser publicado oficialmente na quarta-feira, hoje, e faz parte da política americana de controle sobre as importações desses metais, né, que são considerados para eles metais estratégicos para a segurança nacional. Então, nós estamos vivendo essa situação. A política de tarifas do Trump, é preciso que se diga, né, é uma estratégia defensiva da hegemonia americana,
que está enfrentando uma crise, né? É uma estratégia defensiva de proteção do dólar como moeda universal, é uma tentativa de reconfigurar a ordem internacional pela força, né, para prolongar uma transição hegemônica. Então, esses mecanismos de resistência, de uma hegemonia que já perdeu o impulso tecnológico, produtivo, político, né, e que está enfrentando uma desdolarização, vai provocando essas reações nos Estados Unidos através do uso do seu poder comercial, do uso do seu poder militar, como a gente está vendo, né, não apenas na Ucrânia, em Gaza, mas agora também contra a Venezuela. São tentativas de reconquistar essa supremacia, esse poder. Então, Anderson, o cenário externo é um cenário, do ponto de vista da economia nacional, um tanto quanto adverso, e eu acredito que, com essa situação da Venezuela, vai criando um impasse ainda maior para a economia brasileira, certo? Então, o que está acontecendo lá? Nos Estados Unidos, há um desaquecimento do mercado de trabalho, certo? O relatório de empregos não agrícola, que é o payroll, divulgado pelo Bureau of Labor Statistics, ele revelou uma desaceleração das contratações. Foram criados 22 mil postos de trabalho em agosto, quando era esperado 75 mil postos de trabalho, né? Então, são aí, a gente ouve muito esse número na televisão, 911 mil empregos a menos nos últimos 12 meses lá nos Estados Unidos, né? Além disso, o número de pessoas que solicitam seguro-desemprego subiu muito, né? Muito mais do que esperado, 10 vezes mais do que esperado. Então, lá tem uma situação de emprego esfriando, consumo esfriando e confiança, porque num cenário desses, né, como se vai decidir como investir, né? Nos Estados Unidos também se constata visivelmente uma redução do ritmo da atividade econômica, né? A OCDE ela revisou as posições de crescimento dos Estados Unidos, que antes estavam estimadas para 1,6% em 2025, quer dizer, antes estavam estimadas em 2,2%, olha só, caiu para 1,6% em 2025, tá? E aí a OCDE cita explicitamente as tarifas e as incertezas políticas como fatores que minam, né, a confiança empresarial. Então, o desaquecimento do mercado de trabalho e da economia dos Estados Unidos geraram uma expectativa de corte de juros, né, para essa super quarta de hoje, tá? Então, nós estamos vivendo os momentos que antecedem a saída dos resultados dos juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil pelo Copom, certo? Bom, então, na comparação com o real, né, o dólar perdeu 14% este ano. Ele se desvalorizou 14% este ano, o nosso real, claro, se valorizou. Então, o câmbio ele tem um componente muito importante na definição do IPCA, do índice de preços no Brasil. Quando o câmbio lá se valoriza, a tendência é a nossa inflação diminuir, tá? Desculpa repetindo, quando o real se valoriza e o dólar se desvaloriza, evidentemente, nós temos uma chance enorme de contração dos preços aqui no Brasil, porque a nossa inflação é tipicamente uma inflação cambial. Mas no Brasil, Anderson, o Brasil tem mostrado um PIB com sinais de desaceleração. E isso também... E a gente vai falar a respeito disso justamente porque você me deu o mote perfeito, viu, Denise? Porque a gente vai falar sobre isso. Em relação a essa questão envolvendo a deflação, está claro que é uma deflação que tem caráter cambial, não é uma inflação de consumo que a gente tem aqui no nosso país, como insiste em dizer o Banco Central, enfim, com essa política de taxa de juros, você citou muito bem. Amanhã a gente vai ter o resultado dos juros aí, da Selic, divulgado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que se reúne já a partir de hoje. Também vamos ter os números aí lá do Federal Reserve nos Estados Unidos amanhã, a super quarta que é chamada, a gente vai ter amanhã. Mas eu queria aproveitar que você citou, falar sobre, a gente comentou a respeito da deflação, por outro lado a gente teve esse índice de atividade econômica, o IBCBR, que foi divulgado
pelo Banco Central no dia de ontem mostrou uma retração de 0,5% do IBCBR em relação à atividade econômica em relação ao mês anterior, o mês de julho. Esse foi o terceiro mês seguido de queda do indicador. A última alta mensal do IBCBR foi apenas em abril, de 0,4%. Também houve uma piora na comparação com junho, quando o indicador teve uma queda menor frente ao mês anterior, 0,2%. Na comparação com julho de 2024, a chamada prévia do PIB do Banco Central teve uma alta de 1,1%, sem o chamado ajuste sazonal. Denise, uma queda pelo terceiro mês consecutivo dessa prévia do PIB. Eu imagino que esse sim seja um indicador mais sólido que os anteriores, não? O que é que representa essa retração da atividade econômica? Ela está propriamente ligada a essa política de juros adotada pelo BC? Com certeza, Anderson. Não foi só o IBCBR do Banco Central que deu essa contração na economia brasileira. O boletim da Secretaria, boletim macrofiscal da SPE, da Secretaria de Política Econômica, também mostra um PIB no segundo trimestre de 2025 de 0,4%. Né? E esse PIB mostrou um crescimento menor comparativamente com o projetado e menor ainda que o crescimento de 1,3% do primeiro trimestre de 2025. Então, nós temos uma situação em que o Ministério da Fazenda revisou o crescimento de 2,5% em 2025 para 2,3%. Né? Então, está claro que tem aí um recuo no PIB. E quais seriam essas causas de recuo no PIB? Como você já citou, em primeiro lugar, ele é fruto da repercussão dessa política de juros elevadíssima. Né? A Selic está no patamar mais elevado dos últimos 20 anos. E também a consequência da austeridade fiscal. Né? São duas camisas de força sobre a economia que a gente teria até que se perguntar como é que ainda há crescimento nesse país com tanto arroxo. Né? Isso é uma coisa interessante da gente conversar no programa hoje, Anderson. Quer dizer, diante de uma taxa de juros de 15% nominal e 10% real, né, e de um arroxo fiscal em que o PIB a despesa só pode crescer 2,5%, é de se perguntar como a gente ainda consegue crescer 12,3%. Né? Faz uma estimativa dessa. E tem motivos que, evidentemente, estão fora da política econômica. Mas uma outra causa é o ritmo de expansão das concessões de crédito, que tem se reduzido. E isso impacta a demanda. Tá? Junto com a contração do crédito, as taxas de juros bancárias na ponta também aumentaram. Né? E isso levou à inadimplência, evidentemente, né? E essa inadimplência faz com que as famílias não tenham condições de consumir nas mesmas proporções do que antes. Né? E também, o que a gente vê? Uma desaceleração na expansão da massa de rendimentos. Apesar da taxa de desemprego estar no menor patamar da série histórica, já se percebe uma tendência de desaceleração da massa salarial. Né? Então, até aqui, o que nós temos que o governo apresentou? Até aqui nós só temos o Plano Brasil Soberano para reagir a todos esses fatores, que, como eu disse para você, é um cenário externo muito adverso e um cenário interno de muita contração, de austeridade fiscal e de política monetária sem comentários, né? Juros escorchantes. E as próximas apurações do IBCBR, com certeza, nós ainda vamos sentir o impacto das tarifas que vigoram desde o dia 6 de agosto e setembro. Né? Então, para o PIB agropecuário, a SPE, a Secretaria de Política Econômica, está revisando uma projeção para cima, de 7,8% para 8,3%. Mas para a indústria, a projeção é de queda, né? De 2% para 1,4% no caso do PIB, né? Da indústria, e de manutenção de 2% no caso do PIB do setor de serviços. E, então, tem aí uma questão muito relevante, né, Anderson? Porque a SPE, a Secretaria de Política Econômica, ela estima que as tarifas têm um potencial de retirar 0,2 pontos percentuais do crescimento do PIB, no acumulado de agosto de 2025 até dezembro de 2026 do próximo ano. Tá? E ela está otimisticamente dizendo que o Plano Brasil Soberano pode reduzir o impacto pela metade. Ao invés de ser 0,2 pontos percentuais de crescimento menor, vai ser 0,1 apenas. Né?
Mas, do ponto de vista do emprego, né, nós vamos perder, está sendo estimado, 138 mil postos de trabalho até dezembro de 2026, né, com a aplicação das tarifas. E se o Plano Brasil Soberano for bem, não vai ser 183, vão ser 65 mil. Né? Mas o que está se prevendo é que a indústria vai perder muito emprego. Desses 138 mil postos de trabalho que são previstos que nós vamos perder, 71,5 mil postos serão perdidos para a indústria. Certo? E mesmo a agropecuária, que se estima algum crescimento, ela vai perder 4.700 empregos. Certo? Então, a redução das exportações líquidas vai acontecer. E você sabe, Anderson, as exportações elas têm um peso enorme no PIB, né? E isso vai ter reflexos, portanto, uma desaceleração da economia. O que acontece? Diga. Não, eu ia citar, a gente já tem um setor industrial que vem claudicante já há bastante tempo aqui no nosso país, a gente continuamente fala a respeito dessa perda de postos de vagas no mercado de trabalho no setor industrial, enfim, a gente precisa retomar um processo de reindustrialização e o que a gente tem no radar aí para os próximos meses é uma perda de postos de trabalho no setor industrial. Eu queria te deixar à vontade para comentar e aproveitar e já acrescentar aqui um outro questionamento. Diante dessa situação, essa essa queda, redução aí do produto interno bruto ao longo dos próximos meses, que já está contratada diante do tarifácio, não seria um momento, acima de tudo, de Banco Central mudar essa trajetória da taxa de juros, de passar a reduzir a Selic para a gente retomar o crescimento? Sem dúvida, Anderson, sem dúvida. Quer dizer, já passou da hora. Né? Imagina nesse cenário de queda de emprego, de queda de PIB, não é? Para você ter uma ideia, o secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, ele falou que espera que a Selic chegue a 2,5% a partir dos últimos 4 ou 5 meses de 2026. Né? Então, é difícil dizer que o Banco Central terá o bom senso de reduzir a taxa Selic nessa reunião de amanhã, certo? Mas ele tem muitos motivos para reduzir essa Selic depois da divulgação do IBC-BR, depois das projeções de queda, né? Depois em que a gente viu queda das expectativas de inflação pelo relatório Focus, o relatório Focus do Banco Central está dando uma expectativa de inflação menor, né? E até o mercado já passou a falar e aposta num corte de juros do Copom para dezembro, ok? Mas este ano ainda. Então, eu queria, Anderson, se você me permite, enumerar aqui os vários motivos que o Banco Central tem para reduzir a taxa de juros. Fica à vontade. Tá? Eu vou citar aqui pelo menos 5. Em primeiro lugar, a gente está, como eu disse logo no início da nossa conversa, com o real valorizado, né? Quer dizer, o câmbio está barato, o dólar está barato. Houve um claro enfraquecimento do dólar de uma forma geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Né? Existe um índice chamado DXY, que mede o impacto, né, da moeda americana na comparação com uma cesta de outras moedas dos países desenvolvidos, mostra que o dólar caiu 10% em 2025. O dólar realmente está sendo... A desdolarização é uma coisa que dá para ver com números, tá? Dá para ser medida isso. Mas na comparação especificamente com o real, o dólar perdeu, como eu também já antecipei, 14% neste ano com relação ao real. Quer dizer, nós temos um câmbio valorizado em 14%. Ontem, o Ibovespa, ele deu um salto, um duplo recorde, né? E o dólar bateu no patamar de 5,32, no menor nível em 15 meses. Né? Quer dizer, por que o dólar se desvaloriza? Né? Por que o dólar se desvaloriza e o nosso real aqui valoriza? Os investidores eles já absorveram que hoje vai acontecer uma queda da taxa de juros dos Estados Unidos. E está como certa para essa super quarta. Né? Então, isso favorece os ativos brasileiros, tanto em ações quanto em renda fixa. Né? Como favorece também os ativos de todos os demais mercados emergentes, evidentemente. O capital ele é atraído para o Brasil pelo diferencial de juros entre a nossa taxa, que é extremamente elevada, de 15%, e a taxa de juros dos Estados Unidos. Esse diferencial vai se ampliar hoje
se o Banco Central não reduzir a taxa de juros. A Selic, como eu já disse, está no maior patamar em quase 2 décadas, né? Isso é um motivo, Anderson, esse câmbio, para o Banco Central diminuir a taxa de juros hoje. Porque quanto mais esse diferencial aumenta, mais a gente ativa a financiarização no país. Mais capital especulativo entra aqui, capital volátil, perigoso, né, que pode provocar bolhas, que pode provocar saídas bruscas especulativas. Isso é muito perigoso. O segundo motivo é o preço mais fraco das commodities. Tá? Nós, com exceção, evidentemente, do ferro e da soja, né, as notícias mais recentes, de setembro de 2025, mostram que os preços de várias commodities, principalmente petróleo e milho, estão com tendência de queda. Né? E parte disso, claro, é atribuída à guerra tarifária do Trump, que desorganizou as cadeias de produção, portanto, reduziu o comércio global, né? Reduziu a demanda global e criou um excesso de oferta. Em alguns mercados, o preço foi pressionado para baixo. Então, com as commodities em níveis bastante comportados, a gente tem, e elas também têm um impacto enorme sobre os nossos preços, a gente tem uma perspectiva de que a inflação vai ficar bastante bem controlada. O terceiro motivo do Banco Central diminuir os juros nessa super quarta é a própria queda dos juros nos Estados Unidos. Né? Isso é muito importante, porque por quê? Porque a nossa taxa de juros ela tem como piso o juro dos Estados Unidos, certo? A gente tem um juros e um spread em cima. Essa é a nossa taxa, certo? Então, por que os juros dos Estados Unidos importam? Porque ele calibra o valor do dólar, que impacta sobre as moedas e os investimentos de todo mundo, né? Quando a taxa está alta, uma parte volumosa dos investidores decide optar por aplicações nos Estados Unidos, né? Já que o país ele é considerado um dos mais seguros do mundo para deixar o dinheiro guardado. Quando o dólar ele se aprecia, certo? E os juros, quando o dólar se deprecia e os juros caem lá fora, o que vai acontecendo? Né? E o que aconteceu o capital global ele começa a buscar aplicações fora dos Estados Unidos para render mais. Né? Então, isso favorece os investidores a tomarem risco na Bolsa, risco aqui no Ibovespa, por exemplo, né? que alcançou, como eu disse, uma máxima histórica na sexta-feira passada e ontem. Né? Então, a desvalorização do dólar, ela favorece as operações conhecidas como carry trade. Né? Então, a taxa de juros no Brasil muito alta, vai acontecendo esses movimentos especulativos em que os investidores externos conseguem retornos altíssimos, né? E aí isso vai fortalecendo uma enorme desigualdade de renda aqui no Brasil. Certo? Vai fortalecendo essa formação de bolhas na Bolsa, né, da nossa Ibovespa. Isso é muito perigoso para nós. Né? O Banco Central deveria perceber que isso precisa ser contornado, porque está havendo uma inflação de ativos financeiros. Certo? Uma inflação de ativos financeiros que rebate sobre nós com muita desigualdade social. E o Banco Central não pode ignorar que ele é parte dessa tragédia social de concentração de renda no Brasil. Certo? Outra coisa muito importante que você já citou e que a gente reúne aqui como o quarto motivo é a deflação de agosto. Né? O relatório Focus do Banco Central aponta, né, um recuo de 4,85% da inflação anual para 4,83%, é um recuo pequeno, né? Mas né, é extremamente importante para o Banco Central rever. Aí alguém pode dizer, nossa, mas a inflação no acumulado de 12 meses ela ainda está batendo em 5,13%. Né? Ela está muito acima da meta de inflação de 3%, né, que o Banco Central fixou, que o Conselho Monetário Nacional fixou, na verdade. Né? Ocorre que essa meta, Anderson, ela é completamente irreal. Né? A nossa inflação, como eu já disse antes, ela tem forte influência do câmbio. Né? Então, uma meta de 3%, para que ela seja atingida, é necessário que a Selic fique muito alta, né? Para que o câmbio fique valorizado e a gente, então, chegue nesses 3%, o enorme diferencial entre os juros americanos e os juros brasileiros para atrair
como eu disse, capital especulativo. Então, esse capital tem uma racionalidade baseada na política de juros do Banco Central que gera um enorme custo econômico para nós. Né? Um custo econômico e social elevadíssimo em termos de desemprego, de recessão, de queda de salários. Né? E, como todo mundo sabe, mas nunca é demais repetir, nós temos uma anomalia aqui no Brasil. Né? A taxa de juros básica do Banco Central, a taxa Selic, ela contamina a dívida pública, né? Porque ela é, simultaneamente, o indexador que remunera as operações compromissadas, que operam o ajuste de liquidez no mercado de reservas bancárias, e a Selic é, ao mesmo tempo, o indexador dos títulos pré-fixados que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, como resultado, a taxa de juros reais, elas são puxadas para cima, para que, ao controlar a liquidez, o Banco Central transfira enormes somas de dinheiro público para os proprietários de títulos da dívida pública, né? Praticando o que a gente chama de bolsa banqueiro. Né? As taxas são significativamente acima do crescimento do PIB e, portanto, elas obrigam um ajuste fiscal muito pesado por causa da lógica, né, de funcionamento do Banco Central. Né? Quando os juros crescem acima do crescimento do PIB, a única saída, na racionalidade neoliberal, é fazer a contração fiscal, né? E aí a gente tem um problema seríssimo. Então, há uma manipulação aí do patrimônio financeiro dos proprietários de títulos da dívida pública, né, construído por essa ideologia neoliberal. Mas tem um outro fator também, Anderson. Quando o câmbio se valoriza, como está acontecendo agora, nós temos uma situação em que a indústria nacional fica muito mal. Por quê? Porque os importados aqui dentro, eles ficam muito mais competitivos. Eles ficam muito mais em conta, muito mais baratos, né? E o sofrimento da indústria nacional é muito maior com os importados. Certo? Então, a gente pratica uma desindustrialização muito forte com essa taxa de juros alta e a apreciação cambial para atingir uma meta de inflação de 3%. Certo? Então, além de ter um efeito direto sobre os ativos financeiros, que é essa inflação de ativos que eu acabei de dizer, né? A subida das ações na Bolsa, a subida dos preços dos títulos públicos pela especulação que vem com essa alta dos juros, né? Tem um custo financeiro enorme também para as empresas que tomam empréstimos para sobreviver. Né? O endividamento das empresas e das famílias é um problema gravíssimo hoje no Brasil. Certo? E essa taxa de juros vai atingir o coração das famílias brasileiras, porque quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E as empresas também estão endividadas. O Banco Central precisa olhar esse conjunto, né, de fatores que estão afetando a economia real e que não são levados em consideração. Um quinto fator, Anderson, é a deflação de alimentos, tá? Favorecida, evidentemente, de novo pela guerra de tarifas. Como você já mencionou, né, alguns componentes do setor de alimentação e bebidas, do TCA, teve deflação mensal. Além disso, né, itens como azeite, café, sardinha estão mostrando variação para baixo desde 14 de março, quando o governo resolveu isentar de impostos a importação de alimentos. Né? Então, houve uma deflação. Isso é muito importante para pensar nessa redução da Selic agora nessa reunião. Claro, a carne não caiu de preço porque as exportações brasileiras aumentaram com o tarifaço, né? Aumentaram muito para o México, né? A subida das exportações de carne para o México foi de 112%, as exportações de carne para o Paraguai subiram 967%, 967%, e para o Uruguai subiu 28%. Então, por isso se especula que esses países se tornaram rota da carne brasileira para chegar nos Estados Unidos evitando o tarifaço. Né? Então, está havendo aí uma espécie de triangulação. E isso reduziu a possibilidade de queda do preço da carne no Brasil, não é? Então, nós temos aí, Anderson, junto com a desaceleração da economia, junto com a queda dos juros nos Estados Unidos, uma série de motivos para o Brasil pensar nessa super quarta em reduzir a taxa de juros aqui pelo Copom. Só uma observação.
Na América Latina, o Chile e o México já reduziram seus juros nos meses anteriores, reagindo às tarifas. Tá? Nesses países, a inflação ao consumidor está acima da meta, como está aqui no Brasil, né? Apesar da recente valorização cambial, né? E ainda assim, as taxas de juros básicas nesses dois países foram reduzidas, no caso do Chile, para 4,75% em julho, e no caso do México, para 7,75% em agosto, né? Antecipando, evidentemente, os impactos que se espera recessivos, né, das tarifas americanas no PIB desses países. Então, a perspectiva de crescimento nesses países já começou a melhorar. Uhum. Então, você vê, nós temos exemplos, né, que seriam muito ilustrativos de como o Copom poderia agir agora. Mais do que necessário, como você coloca aqui para a gente, uma ação do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, diante desses juros altíssimos. Você disse, Denise, que o Guilherme Mello, ele espera aí que a gente tenha uma queda da Selic para ali perto de 2, 2,5% no final do ano que vem, nos 4 últimos meses do ano que vem. Só que isso é algo absolutamente inatingível diante dessa taxa de 15% que a gente tem hoje no nosso país. Se eu não estou enganado, se eu fiz corretamente as contas, a gente já tem mais 8 reuniões do Copom até setembro do ano que vem, porque o Copom ele se reúne a cada 45 dias aqui no nosso país. Fazendo as contas aqui, daqui a um ano, mais 8 reuniões que a gente deve ter. Dificilmente o Comitê de Política Monetária, ainda que adote uma trajetória de redução da Selic, ele diminui mais do que 0,75% por reunião, 1%, não é isso, Denise? Sim, com certeza. Agora, Anderson, nós temos mais um problema, além desse, no caso da economia brasileira, né? O problema da taxa de juros. Né? Nós temos também o tipo de reação que o governo Lula está fazendo ao tarifaço. Né? Diante do tarifaço, o governo Lula ele tem usado políticas de redirecionamento das exportações, né? Uma política externa comercial que de estímulo, né, a acordos bilaterais, de reforço do Mercosul, de busca de maior espaço nos mercados asiáticos, mas não tem sido uma política industrial, né, uma política que aproveite o choque externo para recuperar a indústria do país, né, para reduzir a dependência do país da agroexportação, do modelo agrário exportador. Nós estamos, governo Lula, reforçando a nossa dependência desse modelo agrário exportador, que podia, nesse momento, a gente podia estar praticando o contrário, uma substituição das exportações por oferta interna, não é? Reforçando e protegendo a indústria nacional. Né? Mas, ao contrário, está havendo um aprofundamento desse modelo agrário exportador. Nós ficamos festejando que o Brasil já tem uma estrutura exportadora baseada em commodities agrícolas e em minerais para usar para se defender da crise. Né? Então, o festejo com relação ao crescimento da exportação de carne e de soja são exemplos disso, né? De reorientação, de reforço da economia para o modelo agrário exportador, ao invés de a gente buscar agora uma maior diversificação produtiva, uma resposta imediata que não seja o aumento do foco no agrário. Então, essa estratégia é uma estratégia de curto prazo, ela é puramente emergencial, né? Acaba reforçando a vulnerabilidade estrutural da economia brasileira no médio e no longo prazo, nos condena, evidentemente, a um subdesenvolvimento, né? Às armadilhas das crises cambiais, porque para não ter crise cambial, os juros têm que se manter elevadíssimos para atrair capital especulativo, para acumular reservas internacionais, né? E contornar o cerco das tarifas e o cerco cambial que os Estados Unidos podem, evidentemente, transformar uma guerra tarifária numa guerra cambial e para retalhar o Brasil. Uma guerra cambial e financeira para retalhar o Brasil. Tá? Não é nem preciso navios, aviões F-35, submarinos nucleares. Né? Nós não temos controle de capitais aqui e isso facilita muito os ataques especulativos. Se o mercado americano quiser nos atacar, pode fazer isso. Né? Além do mais, nós temos uma elite que se divide entre a admiradora do trumpismo
e admiradora do Partido Democrata americano, né? O que falta aqui para essas elites é nacionalismo, né? Então, ao primeiro ataque, ela vai retirar o dinheiro dela daqui para os Estados Unidos, vai se abrigar no dólar, né, como faz a elite argentina, né, e vai ajudar a atacar o país. Então, repetindo, Ângelo, Anderson, nós temos um reforço ao modelo primário exportador que só aumenta a pressão ambiental, né, e que reduz a prioridade das políticas industriais e tecnológicas, provocando uma queda de produtividade, um retrocesso estrutural, também espiritual no meu caso, baixa qualificação da força de trabalho, né? Então, embora o presidente Lula fale muito em soberania, a reação a essa desaceleração da economia, a reação às tarifas, é uma ausência de soberania. Né? É ausência porque a política é de reforço da nossa dependência externa. Uma política soberana, como apregou o presidente Lula, ela estaria voltada para criar mecanismos de industrialização e de agregação de valor. Né? Estaria voltada para orientar a demanda para o mercado interno, né? Orientar a produção que antes era exportada para atender a demanda no mercado interno, para a criação de estoques reguladores de alimentos, para entregar mais comida barata para o povo, né? Uma política de aumento de serviços públicos e de construção de infraestrutura de transporte e de energia, como faz a China. Assim que a China está reagindo, a China está aumentando a oferta interna de serviços públicos para atender às necessidades da população e continua apostando em infraestrutura de transporte. Né? Então, nós tínhamos que estar voltados para esse tipo de estratégia, de reconstrução de cadeias produtivas do setor de saúde, por exemplo, que é uma coisa tão importante, tão sensível para nós. Né? Então, isso é que seria soberania da política nacional, que é um problema importante. Esse conceito de soberania está muito defasado aqui no nosso país. Infelizmente, a gente tem tratado muito a respeito disso. Quando a gente fala de soberania, a gente fala, acima de tudo, de economia. E o que a gente vê, infelizmente, é uma dependência cada vez maior do nosso país, especialmente desse modelo primário exportador que você citou aqui para a gente, Denise. Denise, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu tinha outros temas para tratar aqui, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer demais a sua presença, trouxe informações fundamentais, reflexões importantes a respeito do cenário da economia no nosso país. Enfim, vamos aguardar essa decisão do Copom, que deve sair, que vai sair no dia de amanhã, ao que tudo indica, mantendo a Selic na casa dos 15% aí, infelizmente. Professora Denise Gentil, muito obrigado pela sua presença, um bom dia e um grande abraço. Eu que agradeço, Anderson, um abraço a todos os seus ouvintes e uma boa super quarta. É isso, vamos aguardar. Um grande abraço, até a próxima. Grande abraço. Conversamos aqui com Denise Gentil. Denise Gentil, que é doutora em economia e professora na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a nossa UFRJ.